plataforma que paga por visualizações hoje, né? E mais do que isso, eu também percebi que no YouTube dava para vender um produto digital, um serviço, e também dava para fechar parcerias e fazer publicidade para outras empresas. Ou seja, eram 3 formas de ganhar dinheiro que eu tinha em um único lugar. Sem investir, né? Sem investir. E aí eu decidi focar no YouTube por conta disso. Foi até legal o John falar dessa questão de investimento, porque numa situação como essa, eu não tinha dinheiro, né? Então, esses cursos que eu fiz tentando fazer dar certo, eu ia passando um cartão, dividindo, e era um sacrifício para pagar, né? Então, eu, assim como muitas pessoas que estão talvez assistindo esse podcast agora, estão precisando mudar a sua realidade financeira, também tem essa barreira do dinheiro, não tem dinheiro para investir. Então, talvez o tráfego pago, nesse momento, não seja uma boa escolha, né? Não que ele não funcione, né? Mas talvez ele não seja uma boa escolha porque essas pessoas não têm dinheiro para investir assim como eu não tinha. E foi aonde eu entrei pro YouTube e foi aonde as coisas começaram a dar certo. Então, foi aí que eu entendi, né, que o YouTube era uma plataforma diferente. E uma coisa que eu sempre tive na minha mente é que se uma pessoa consegue, eu também consigo. O que ela fez que eu ainda não estou fazendo, qual que é o conhecimento que ela tem que eu ainda não tenho para ter o mesmo resultado que ela está conseguindo ter, né? Então, isso eu tinha muito enraizado comigo e eu falei assim, eu vou fazer dar certo, custe o que custar. Então, eu passei muitas noites claros, sem dormir, aplicando, estudando, né? Pegava muito conhecimento na gringa, muito difícil, né? Como eu falei, o John já tem mais facilidade para isso, mas eu ficava lendo as legendas. Na época não tinha inteligência artificial no YouTube que traduzia, mas eu me esforcei e fui atrás de conhecimento e consegui fazer dar certo, né? E consegui através dos canais Dark, que são os canais sem aparecer, mas como eu falei para você, hoje a gente tem um conhecimento muito grande também com canais autoridade, né? Porque hoje, esse faturamento, por exemplo, boa parte dele foi com vendas, né? Foi com canais no YouTube também, através de visualizações do AdSense, mas muito foi com vendas. Legal. Né? Então, o YouTube hoje é uma plataforma maravilhosa, né? E a gente consegue explorar muitas formas de ganhar dinheiro. Hoje, para você ter noção, a gente nega muitas parcerias, né? Publicidade, por falta de tempo mesmo. Mas a gente tem um e-mail lá que a gente coloca pra galera fechar parceria com a gente. Esses dias a gente foi entrar lá, cara, um monte de empresa oferecendo parceria pra gente divulgar no nosso canal. Então agora a gente vai ter que contratar uma pessoa, a gente já até fez uma pré-entrevista com ela. Na semana que vem vai entrar uma pessoa só pra cuidar dessa parte de fechar parcerias nos nossos canais. Então, assim, muitas pessoas, talvez, que estão assistindo agora, Bruna, talvez não conhecem, não entendem o potencial que tem o YouTube. Talvez porque ainda não tentou fazer algo lá, ou talvez porque tentou e não conseguiu, mas porque tentou do jeito errado. Porque a gente costuma falar que YouTube não é sorte. YouTube é pura estratégia, você saber o que você está fazendo. Então, hoje, a gente quer realmente entregar o conteúdo que for necessário para as pessoas aprenderem a fazer com estratégia, aprender a fazer o YouTube do jeito certo e poder extrair o máximo dela para mudar a vida e fazer muito dinheiro. É um mar azul de possibilidades, né? Mas e você, John? Como é que você entrou no YouTube? Exato. O YouTube, para mim, assim, eu comecei porque eu gostava muito de YouTube. Então, eu sou audiência do YouTube há muitos e muitos anos. Mas também, se ela não quiser aparecer, tem um canal Dark. Mas entre esses dois, existem semelhanças a serem usadas? Olha, a gente acredita sempre que são pessoas. A gente tem que trabalhar com pessoas. Então, quem que tá assistindo são pessoas. Então, o nosso padrão é o quê? Fazer conteúdo para pessoas. A gente fala de YouTube porque YouTube é uma plataforma para vídeos longos. Então, basicamente, essa é a diferença para qualquer outra plataforma de vídeos. Então, é o formato que você está apresentando o seu conteúdo. Se a gente for para YouTube Shorts, o YouTube Shorts é a mesma coisa de TikTok, de Instagram. Agora, vídeos longos no YouTube, que é a nossa expertise, é baseada sempre em vídeos longos, não tem diferença de canal Dark para canal Autoridade, tá? Você vai estar falando com pessoas. A diferença é o que? É o conteúdo que você vai estar passando. Enfim. Então, aqui hoje, qualquer pessoa pode aplicar o que a gente vai passar aqui. Seja do nicho que for.
Por quê? Porque você vai estar falando com pessoas. As estratégias que a gente utiliza para o YouTube dar certo, ela funciona em qualquer nicho e para qualquer tipo de pessoa. O importante é o quê? É a pessoa pegar aquilo que a gente vai ensinar aqui e aplicar dentro do YouTube vídeos longos, tá, galera? Não é vídeo shorts que a gente vai ensinar aqui. Perfeito. Indo pra estrutura, qual é a base para você realmente criar um vídeo que faça sentido e a gente já ir entrando nessa parte de estratégias? Tá, vamos lá. Eu vou começar e vou deixar... O Rafa, ele é muito bom em passar o conteúdo. Eu sou mais didático. Vocês dois são muito didáticos. O Rafa, ele é um cara que ele consegue explorar o conteúdo de forma mais profunda. Eu já sou mais quadradinho. Você é técnico. Exato. Minha mãe é professora, vim de família de professores, então eu sou mais quadradinho. Mas... O YouTube, ele tá muito focado em demanda e oferta. Então, o que acontece? Você tem que encontrar um tema dentro do seu nicho que tenha demanda. Então, isso é muito fácil. Tem algumas pesquisas que a gente faz, que a gente encontra a demanda que existe de algum tema. E, galera, não tem nicho que não funciona. No YouTube fala assim, o pessoal que trabalha com o YouTube, tem muita gente que fala nicho tal saturou. Eu falo, cara, pro nicho saturar, a gente tem que pegar todas aquelas pessoas daquele nicho e desaparecer com elas. Ok. Mas então por que a galera fica falando sobre isso? Porque eu já ouvi muito falar disso. Às vezes eles falam... existe o nicho, né? O nicho é o mercado a quem você destina o seu conteúdo. Então, cara, eu tô falando de carro. Quem que é o público de carro? A gente pegar o nicho geral, são pessoas que gostam de carro. Tem o nicho de religiosidade. Tem pessoa que vai lá e fala assim, o nicho de oração não funciona. Cara... Como assim? As pessoas que oram pararam de orar? Não é o formato que a pessoa está passando, aquele conteúdo é que saturou. Okay. Porque hoje no YouTube existem vários formatos, assim, não só no YouTube. Qualquer meio de comunicação existem formatos. Sim. Tá? Por exemplo, os programas de TV que funcionavam nos anos 90, hoje já não funcionam mais. O YouTube é a mesma coisa. Você lembra daquele... teve um vídeo no YouTube que estourou, que o cara colocou lá o Guto Galamba contra 30 obesos. Sim. E aí estourou o vídeo, que tá no nicho de saúde, né? Que é educação física, enfim. É um formato de comunicação. Se você pegar aquele formato de comunicação, a galera aplicou em tudo quanto é tipo de nicho e funcionou. Teve lá 30 empresários contra um empregado, 30 empregados contra um empresário. Isso é um formato de comunicação. Isso daqui a pouco não funciona mais. Porque o pessoal já assistiu e já se cansou. Então, esses formatos de comunicação, eles acabam saturando. Agora, o nicho não satura. Então, voltando lá no início. A gente acredita que você tem que encontrar um tema dentro do nicho que você gosta, ou que você está buscando trabalhar. Você é empresário no nicho de estética, você encontra um tema que está em alta. Isso é muito fácil fazer uma pesquisa dessa, né? O Rafa é especialista em SEO, ele tem as ferramentas que ele busca mais. Boa. E a gente encontra esses temas Vamos citar algumas ferramentas aqui para o negócio ficar bem completo. Boa, gostamos. A ferramenta que a gente utiliza hoje é o Google Trends, as principais, né? E o VidIQ. Aí existe várias coisas para fazer dentro dessas ferramentas, né? Mas o principal, assim, para encontrar os temas é a parte de pesquisa. Né? Então, você joga um termo lá, principal do seu nicho. Inclusive, quem ainda não tem um nicho para trabalhar pode descobrir um nicho interessante lá. E o legal é que o Google Trends, como o VidIQ, eles conseguem pegar o que está dando certo, o que está tendo mais visualizações, mais buscas, especificamente dentro do YouTube. Então, a gente consegue produzir um determinado conteúdo para uma demanda que já existe. Qual que é o principal erro da maioria das pessoas que vai criar conteúdo no YouTube? É querer criar o vídeo da cabeça dela. Né? As ideias, a nossa mente a todo momento está tendo ideias que a gente acha que são maravilhosas. Sim. Só que esse é que é o grande problema. No YouTube a gente tem que fazer não aquilo, ou ao contrário de muitas pessoas, que muitas pessoas acham, ele não serve só para ranquear o seu conteúdo e ficar visível nas buscas quando alguém vai pesquisar. Ele serve também para o YouTube entender do que se trata o seu conteúdo especificamente para recomendar para o público correto. Ok. Né? Tem as tags, né? Ele serve para taguear também o seu conteúdo. Porque ele vai começar a ser recomendado em nichos parecidos. Porque se uma pessoa está assistindo um nicho parecido, ela quer mais daquilo. Então é interessante que o seu vídeo seja
direcionado para pessoas que estão assistindo os seus concorrentes. Então é importante que o seu vídeo esteja tagueado também. Então esse lance do SEO, tem muita gente que fala que SEO não existe mais dentro do YouTube. E a gente acredita que tem sim fazer um SEO bem feito. Primeiro, para que o seu vídeo seja direcionado para as pessoas que estão assistindo aquele conteúdo e também para o lance das pesquisas, né? Que é o que você ia falar agora. A pesquisa no início ela não é tão importante, mas a longo prazo ela funciona muito bem para que o seu vídeo continue dando visualizações. Antes da gente voltar nessa parte da pesquisa, me surgiram 2 dúvidas. Você falou sobre olhar formatos que estão funcionando, mas não olhar de 1 ano atrás, por exemplo. Existe um tempo específico que você costuma olhar? 3 meses, 4 meses? No máximo 3 meses. Ok. No máximo 3 meses, com no mínimo... se for 3 meses, especificamente 3 meses, ele tem que estar com mais de 100 mil visualizações. Porque o tempo ali, 3 meses, para um vídeo ser bom e estar 3 meses no YouTube, tem que ter mais de 100 mil visualizações. Se for 2 meses, 50 mil visualizações pelo menos. Agora, antes disso, né, se for ali com 1 mês ou algumas semanas, aí tem que ter pelo menos 20 mil visualizações, entendeu? É a métrica que a gente... São filtros que a gente coloca, tá? Sim. Isso. E 100 mil visualizações em 1 mês é o cenário perfeito. Okay. Aí E você dá tem pra um modelo filtrar. campeão. Perfeito. Dá para filtrar isso lá no YouTube. Ele tem um filtro que você filtra lá por quantidade de visualizações e por tempo na hora que você vai colocar o termo para fazer a pesquisa, tá? E aí, na hora que você encontrou essas referências, você vai entrar nesse vídeo viral, vai abrir ele. E aí, lá na descrição, você vai expandir a descrição, né? Hoje ela fica reduzida, você clica para expandir. Lá no final dela, tem um botãozinho que você consegue ver a transcrição do vídeo. Então, você vai clicar nesse botão. Do lado direito, vai aparecer uma coluna com a transcrição desse vídeo. Ou seja, o vídeo todo em texto ali. Né? Aí você tem a opção de selecionar tudo aquilo ali, copiar todo aquele texto, aí você vai numa inteligência artificial qualquer, não precisa nem ser paga, tá? Para quem tá assistindo, não precisa pagar a inteligência artificial num primeiro momento para fazer isso, pode usar o chat GPT da vida grátis mesmo, e você vai jogar essa transcrição lá e vai dar um comando básico para ele, que é o seguinte: eu quero que você analise essa transcrição desse vídeo e eu quero que você consiga identificar o que fez com que esse vídeo tivesse essa quantidade X de visualizações nesse tempo X que está publicado dentro do YouTube. E aí a gente já consegue extrair muita coisa interessante do que foi feito ali naquele vídeo, e a partir daí a gente consegue começar a estruturar o nosso vídeo dentro da estratégia que a gente tem. Isso que eu queria perguntar. Minha segunda pergunta já foi respondida. Eu ia te falar, tá, mas ok, fiz ali toda essa parte, e agora, como é que eu vou analisar esse vídeo? Hoje com o Cloud tem aquela extensão, que eu vi que a galera usa muito para analisar vídeos, analisar Instagram de concorrência, algo nesse sentido. Então também tem como você jogar para algo que não seja pago necessariamente, você ter essa parte para ir para uma parte de roteirização. É importante, a galera pode utilizar muito a inteligência artificial, a gente utiliza muito a inteligência artificial, mas tem que ler também o que a inteligência artificial te dá em troco. Sim. Então, a gente passa essa informação para o chat GPT e ele dá uma análise para a gente. E a gente pode também ser crítico com o chat GPT. Eu gosto de falar que a gente tem que tratar o chat como se ele fosse uma pessoa. Então, cara, eu quero analisar um canal. Tá, qual canal? Se tem uma pessoa do meu lado, eu vou abrir o canal e vou mostrar para você aqui. Faz isso com o chat. Você tira um print do canal, mostra para ele. Olha, chat, esse vídeo aqui teve mais resultado. Qual foi o motivo que esse vídeo teve mais resultado? Boa. E aí, funciona... A melhor forma para a inteligência artificial te ajudar é contextualizando ela. Quanto mais contexto você der para ela, mais resultado ela vai te dar. E, cara, assim, não tem ninguém mais inteligente que o chat. É de concorrência mesmo, quando a gente fala nesse sentido, né? Mas é uma concorrência que sempre vai ter e ela não vai ser uma barreira para você ter sucesso. Mas tem que pensar dessa forma para a gente estar sempre evoluindo. Então... quando você vai construir uma thumb e um título, a gente recomenda fazer primeiro para essas 3 andarem estarem falando a mesma língua. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui, né? O nicho de saúde, que é o nicho mais simples de dar exemplo aqui, né? Como emagrecer vamos lá, vamos ser bem específico, né? Como perder 5 quilos em
7 dias. Né? Só um exemplo, tá? É algo bem absurdo aqui, né? Mas só como perder 5 quilos em 7 dias. Com o quê? Né? Como perder 5 quilos em 7 dias com calistenia, por exemplo. Exercícios que você consegue fazer com o próprio corpo. Esse é o título. Então, fiz o título, tá? E o título, já anota aí. Por que eu falei nessa sequência? Como que eu quero... como o que eu quero alcançar? O que eu quero resolver? É uma dor, um desejo? Então, nesse nicho de saúde, é eliminar peso, eliminar gordura, né? Então, como... é o que eu vou fazer para eliminar o peso. Então, como emagrecer, como perder 5 quilos, né? É o objetivo que eu quero alcançar. Em quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo, né? Em 7 dias? Então, vamos lá. Como perder 5 quilos em 7 dias? De que forma? Né? Fazendo o quê? Existem várias formas. Eu falei calistenia, mas pode ser fazendo treino na academia, treino aeróbico, treino anaeróbico. Tomando monjaro. Pode ser tomando monjaro, pode ser fazendo dieta. Okay. Existem várias formas e também existe a união delas. Então, o título, ele tem que ser o mais específico possível, porque isso já é, inclusive, fazer o SEO. Aqui a gente já está falando de SEO. Porque quanto mais específico você é no seu título, mais fácil vai ser o YouTube identificar o público, as pessoas que têm interesse naquilo. Porque você concorda comigo que hoje a maior parte da população está acima do peso e precisa emagrecer? Então existe demanda, né? Sim. É uma demanda. Quantas pessoas não estão produzindo nesse exato momento conteúdo ensinando as pessoas a emagrecerem? Inúmeros. Milhares, talvez milhões de criadores de conteúdo estão produzindo conteúdo ensinando as pessoas a emagrecerem, né? Então, eu não quero competir com esses caras, né? É muita gente e também alguns canais são muito grandes, eles estão no YouTube há muito tempo. Então, o que eu vou fazer, né? Principalmente você que está começando, você vai ser mais específico. Você lembra do funil, né? Então, a gente vai... Essa galera que grava um vídeo assim, ó, como emagrecer, eles estão aqui em cima. Então, o caminho mais fácil, ele está aqui embaixo. Exato. Mais afunilado, mais segmentado. Então, como emagrecer? Então, eu estou falando como perder 5 quilos. Aí, eu já acrescentei mais um detalhe, que é o tempo. Então, muitas pessoas nem colocam tempo. Então, como perder 5 quilos em 7 dias. Então, eu desci um pouquinho mais no funil. De que forma? Calistenia. Desci mais um pouco. Então, eu estou pegando um público mais específico. Um público que já sabe que quer emagrecer, um público que quer emagrecer rápido, porque tem que ser em 7 dias, e um público que não tem tempo de ir na academia, que só consegue fazer o exercício em casa, entendeu? Então, eu estou sendo mais específico. Aí, eu poderia colocar uma outra coisa aí. É um público extremamente qualificado, porque ele já tem consciência de tudo. Exato. Eu poderia acrescentar ainda aí, usando apenas 15 minutos do dia. Que aí eu vou estar pegando ainda um público mais segmentado, que é aquele público que não tem tempo de treinar. Sim. Que só tem 15 minutos por dia. Aí, quando eu coloco essa especificidade no meu título, o YouTube, ele consegue... O YouTube sabe tudo da nossa vida. O Google tá ouvindo tudo que nós estamos conversando aqui agora. Entendeu? Então, ainda mais hoje em dia com a inteligência artificial. Então, ele consegue ler todo o seu título, ele consegue ler tudo que você está falando no seu vídeo, ele consegue ler a sua thumbnail hoje. E aí, quanto mais informações você dá para ele, mais facilidade ele vai ter na hora de encontrar o público certo para o seu canal. Ou seja, quanto mais específico você é no seu título, você vai fazer 2 coisas muito importantes. Você vai facilitar para o YouTube identificar o público do seu canal e fazer com que ele cresça mais rápido. E você vai estar saindo da concorrência grande. Olha só que interessante. Então, você não... E aí eu vou passar para esse cara aqui. Boa. Porque ele é o cara das thumbnails, né? E não é só porque ele é design, não. Porque a thumbnail, hoje em dia... ela é muito menos sobre design e mais sobre estratégia, sobre elementos que você coloca ali. Quantos vídeos a gente não vê no YouTube que a thumbnail é horrível? Thumbnail, desculpa o palavreado, mas a thumbnail é uma bosta e o vídeo às vezes até com 1 milhão de visualizações, entendeu? Então, o que acontece?
é estratégia. Sim. Né? YouTube, volto a dizer, o YouTube é fazer do jeito certo, é saber o que você está fazendo. Você diria que o 80/20 do YouTube é a thumb e o título? Ou não? Não. São uma série de fatores. É a junção de tudo. Ok. É a junção de tudo. Se não tiver tudo alinhado, dificilmente um vídeo no YouTube vai dar certo, sabe? Assim, se tiver que falar uma coisa que é mais importante no YouTube, eu acho que não existe uma coisa mais importante, mas o que você acha que eu devo focar mais? Eu acho que você deve focar mais em manter a pessoa o máximo possível dentro do seu vídeo, em fazer um bom roteiro, usar um loop, um hook, depois a gente vai falar sobre isso, né? Um look, um hook bem feito, falar coisas ali interessantes que realmente vai fazer com que a pessoa permaneça ali, porque você concorda comigo que o YouTube, ele tá visando lucro, né? Dinheiro. E como que o YouTube ganha dinheiro? O YouTube ganha dinheiro com os anúncios, as empresas, as pessoas que anunciam dentro da plataforma do YouTube, né? E aí o YouTube vai permitir que esses anunciantes coloquem o anúncio ali nos vídeos. Na verdade, o próprio YouTube vai colocar esses anúncios nos vídeos e é padrão ele colocar um anúncio ali no início do vídeo, quando o vídeo vai começar, né? Mas, dependendo do tempo que tiver o seu vídeo, o YouTube vai conseguir colocar mais anúncios, além de colocar só o anúncio ali do início. Então, ele vai conseguir encaixar outros anúncios no decorrer ali do vídeo e só assiste esses outros anúncios quem fica ali assistindo o seu vídeo por mais tempo. Você concorda comigo que é interessante para o YouTube que as pessoas vejam mais anúncios? Por quê? Porque se as pessoas estão vendo mais anúncios, mais oportunidade o anunciante, a empresa que está anunciando, tem de vender. A pessoa compra se ela vê o anúncio. Quanto mais ela vê os anúncios, mais oportunidade tem de comprar. Então, o YouTube, ele quer que o anunciante, quem está anunciando ali, a empresa ou a pessoa, ganhe dinheiro, tenha resultado, porque ele quer que a pessoa invista cada vez mais ali, que é assim que ele também ganha dinheiro. Então, quando você consegue fazer com que quem está assistindo do outro lado fique mais tempo no seu vídeo, e não necessariamente só no seu vídeo, mas dentro do YouTube em si, e a gente pode falar sobre estratégias que faz a pessoa permanecer no YouTube, no seu canal, e não necessariamente no seu vídeo. Tem muita estratégia top que eu não vi ninguém falando sobre isso daqui. É muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar demais. E aí, o que acontece? Se você dominar isso, é praticamente impossível o seu canal não crescer. É óbvio que você só vai conseguir deixar a pessoa por mais tempo no seu vídeo se primeiro ela clicar, né? Mas, por mais ruim que esteja a sua thumbnail, o seu título, alguém vai acabar clicando uma hora. E o YouTube, se a pessoa que clicou, você usou a estratégia para ela ficar o máximo possível ali e ela realmente ficar e ver mais propagandas, o YouTube vai falar, opa, peraí, alguma coisa tem diferente aqui. Então, às vezes a thumb tá ruim, mas o YouTube vai recomendar mais o seu vídeo porque o roteiro tá bom, tem algumas coisas ali, alguns gatilhos que tá fazendo com que a pessoa permaneça mais tempo ali, e aí ele vai naturalmente entregar para mais pessoas esse conteúdo, esse vídeo. Legal. Agora, antes da gente... Eu fiquei muito impactada para falar sobre essa estratégia para fazer as pessoas permanecerem no canal, mas vamos seguir pra thumb e depois vocês me tragam essa estratégia. Porque eu preciso saber dela. Bora lá, então. Galera, a parte da thumb, a gente tem que entender que a thumb a gente usa esse nome bonito em inglês, né? Thumbnail. Mas a thumbnail é uma capa. Assim como a gente tem a capa de um livro, a gente tem a capa de... A gente parar de falar de inteligência artificial porque é o que está dando resultado, é o que está fazendo a gente vender mais, é o que está fazendo o nosso vídeo performar mais. Então, de um vídeo para o outro, tem muita semelhança nas thumbnails, tem muita semelhança nos títulos, não que são extremamente iguais, né? E muita semelhança também em um conteúdo para o outro. Então, a gente muda, às vezes, algum detalhe só, a gente aborda o mesmo assunto de uma nova perspectiva, mas a gente não sai daquilo enquanto aquilo estiver performando bem. O time que está ganhando não se mexe. E aí, essa crença limitante na mente das pessoas, e eu falo isso por experiência própria, porque a gente já passou por isso, a gente aprendeu com um erro. A gente já mexeu no que estava dando certo e começou a dar errado.
né? E até a gente aprender que não pode mexer se estiver dando certo. E aí essas pessoas, por essa crença limitante, acabam mexendo, né? Por quê? Ela que tá fazendo o vídeo ali todas as vezes, na mente dela tá parecendo que tá maçante. Por quê? Porque ela sempre tá falando sobre a mesma coisa. Só que o YouTube tá sempre trazendo pessoas novas para o seu canal. E cada vídeo que você publica ali, quando o YouTube já encontrou o seu público, ele realmente está imprimindo para as pessoas, está entregando, a maior parte das pessoas que vão assistir o seu conteúdo não são seus inscritos. Uma parte sim, mas a maior parte, por incrível que pareça, são pessoas novas que vão estar chegando ali. Então, para eles, é a primeira vez que eles vão estar assistindo aquele conteúdo. Entende? Então, só para fechar esse parênteses, você que está assistindo aí, e tá passando por isso, não mexe. Se tá dando certo, não mexe. E tem pessoas que perdem oportunidades também, Bruna. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui que deu bom, que deu certo, e eu vou fazer um outro vídeo agora pro meu canal, e eu já vou indo para outro tema. Não, se o vídeo deu bom, o que você precisa fazer agora? Qual que é o caminho mais correto para você seguir? Eu modelo o meu próprio vídeo, o vídeo do meu canal. Legal. Eu replico ele de novo. Muda alguma coisinha, algum detalhe, ou se não, você faz ele exatamente do mesmo jeito. Sim. Muda só um detalhe no título, na thumbnail, né? Para o YouTube realmente ver que você tá trazendo um conteúdo que é um pouco diferente ali, né? E faço uma modelagem de mim mesmo. Então a gente vê também que tem muitas pessoas que perdem oportunidade porque ainda não tem esse conhecimento. Exato. E as pessoas começam... um dos erros que a galera comete é começar a variar demais o tipo de conteúdo. Mesmo estando dentro do mesmo nicho, eles começam a variar muito o tipo de conteúdo. Eu lembro que teve o caso de um canal que eu gostava muito de assistir, gosto ainda, que é um cara... Eu gosto de uns canais do YouTube, assim, bem diferentes. Tem um cara que ele restaura pinturas antigas. É um cara gringo, ele pega lá uma pintura de 1700 e ele restaura, deixa nova, assim, ele começa limpando, aí ele tira o verniz, ele tira do quadro lá E chegou um momento que eu tava decorando o nome das ferramentas, porque ele falava o nome das ferramentas que ele usava. E um padrão que eu percebi é que ele repetia o mesmo vídeo todas as vezes. Ele só trocava a pintura. Se você olhar, por exemplo, grandes autoridades, elas estão repetindo o tempo todo a mesma coisa. A mesma estrutura. Talvez de forma diferente. Mas sempre tem a mesma fala, o assunto é o mesmo, só que eles trazem uma abordagem totalmente diferente. Ou às vezes não, que nem vocês trouxeram aqui. Às vezes é uma repetição mesmo, só que na cabeça de quem tá fazendo, tá maçante, tá saturado. Porque ela tá fazendo. Exato. Então, pra ela tá fazendo a mesma coisa... Ela tá produzindo ali as mesmas falas, só que eu, por exemplo, que sou a audiência do cara, eu gosto de chegar ali, ligo a minha TV, vou lá, ele tá fazendo um quadro novo. Eu gosto de ficar assistindo ele simplesmente restaurando um quadro. Aí ele pega a cola, toda vez ele explica qual cola é, então até... É você pedir uma ação ou no máximo duas ali, porque quando você pede pra pessoa fazer muita coisa, ela acaba que não fazendo nada. Sim. Né? Então... normalmente a gente pede para a pessoa curtir, se inscrever. Mais para frente um pouquinho, a gente fala alguma coisa para ela comentar ali no vídeo. Então, depois que a gente faz essa introdução, a gente dá um motivo para ela se inscrever e dá um motivo para ela deixar o like. Muitas vezes, a gente também não é perfeito. Muitas vezes a gente esquece, a gente só fala, deixa o like aí e tal. Mas o correto a se fazer é você dar um motivo. Quando você dá um motivo, você tem uma taxa de conversão de pessoas que se inscrevem e que deixam like muito maior. Então, tem que ser realmente um motivo interessante, né? Então, assim, quando você se inscreve aqui no canal, você garante que você vai receber os próximos vídeos. E quando você ativa o sininho das notificações, o YouTube ainda... te notifica quando a gente posta um vídeo novo. E assim você não perde nada, não perde nenhuma novidade. Porque quem chega primeiro, assiste os vídeos primeiro, aplica as estratégias primeiro e tem resultado mais rápido. Eu tô dando um motivo para ela se inscrever. É diferente de eu falar só assim, se inscreve aí no canal, porque isso mesmo. Ninguém vai querer te ajudar, não. Assim, desculpa te falar isso, mas as pessoas não vão fazer por dó, não vão fazer para te ajudar. Você que tá ali para ajudar ela. Então, você tem que mostrar para ela
O que ela vai estar ganhando se ela se inscrever no canal? O que ela vai estar ganhando por deixar um like? O que ela vai estar ganhando por comentar, né? Então, a estratégia das CTAs, ela é muito importante. Esse hook que a gente faz no começo, o hook que é o gancho, né? Para a pessoa ficar, a gente reforça ele também no decorrer do vídeo, ou a gente acrescenta outros ganchos, porque vai chegando no 20%, 30% do vídeo, às vezes 50% do vídeo, a pessoa sente vontade de sair de novo. Total. Né? Tem que fazer coisas. Você tem que ir fazendo ganchos ali. Isso tem que ser natural, tá? Pra quem vai falar pra câmera, pra quem tá fazendo canal Dark, você põe no prompt pra ele fazer isso, Sim. o próprio prompt vai fazer pra você. Mas pra quem vai fazer canal autoridade, isso tem que se tornar natural. Você tem que ter sempre a ideia de que você tá jogando a pessoa pra frente. Então, você tá falando de um assunto, mas você fala, não, mas pera aí que já também eu vou falar sobre um assunto. Você tá falando de roteiro, você tá falando ali do chat GPT. Ah, não, mas calma aí que já eu vou te mostrar o cloud. Então, esse eu uso muito já. Já eu vou te mostrar, porque a pessoa fica sempre esperando algo que vai acontecer na frente. Galera, tem muita gente que acha que isso é errado. Você não tá enganando as pessoas, galera. Você tá fazendo estratégia de retenção, tá? Isso é utilizado na TV, isso é utilizado nos filmes. Os filmes utilizam muito isso. E é pra quê? Pra que o seu conteúdo não fique entediante também. Então, além de estar fazendo um conteúdo que tá aumentando a retenção do seu vídeo, você tá fazendo com que a sua audiência não fique entediada. Porque, às vezes, tem alguns vídeos que eu vou assistir e é de um conteúdo extremamente... Para o seu público. Qual que é o poder da playlist? O poder da playlist é que quando a pessoa entra numa playlist, você pode observar isso, fazer esse teste depois. O YouTube não recomenda, pelo menos na primeira parte ali da tela, vídeos de outras pessoas. Ele vai recomendar somente os seus que estão naquela playlist. Então, é mais difícil da pessoa sair do seu canal e entrar num canal do seu concorrente. Por quê? Ali na coluna da direita, vai ficar só vídeos seus daquela playlist. Então, ela entrou dentro da sua playlist, é como se ela estivesse entrando num outro campo. Sim. Numa outra aba, onde só vai ter vídeos seus. Então, a chance dela ficar ali é muito grande, porque ela vai ter até uma certa dificuldade para sair dali e entrar no canal de uma outra pessoa. Ela vai ter que fechar a aba para sair dali. Então, olha só que poderoso que é você usar playlists no seu canal. Olha como tem o poder de aumentar cada vez mais o tempo de exibição. E é mais fácil da pessoa sair de um vídeo e entrar no outro, sair de um vídeo e entrar no outro. Genial! E se você fizer um SEO bem feito na playlist, essa playlist ela começa a aparecer no campo de buscas do YouTube. Se você colocar... É uma junção, no final das contas. Se você colocar assim no YouTube, como criar um canal Dark no YouTube, se você escrever esse termo... vai aparecer uma playlist minha lá que eu criei há anos atrás. Ela, de vez em quando ela fica em primeiro, de vez em quando ela fica em segundo, de vez em quando ela fica em terceiro. E tem uma sequência de vídeos ali que eu ensino a pessoa sobre canal Dark. E essa playlist tá lá há anos ranqueada. E ela traz muitos seguidores ali, muitas pessoas pro canal. Então, é muito bem lembrado, tem esse outro benefício da playlist também. Então, assim como um vídeo, ela pode ficar ranqueada no YouTube e te trazer leads, trazer pessoas pro seu canal. E no começo você falou que ia dar uma, deu mais de uma. Foi muito completo no final das contas, né? Eu tenho certeza que só com essa parte aqui do que a gente falou, que foram passos básicos no final das contas, quem prestou muita atenção, pegou ali papel, caneta, anotou de fato, já consegue ter os seus primeiros passos, seus primeiros desbloqueios ali, viralizações, views, ou até mesmo já começar a monetizar só com o que a gente trouxe aqui, né? Sim. Antes da gente ir pra parte que eu quero saber sobre os Vikings, eu quero muito que vocês falem sobre a parte de vendas do canal de vocês, ou entrando um pouco na operação de vocês. Que no começo do podcast vocês trouxeram que existem várias formas de usar o YouTube ao seu favor. Quando vocês olham hoje para a operação de vocês, como é que vocês usam ele como um canal de venda de fato? Só pra gente dar uma pincelada sobre isso. Boa pergunta então, Bruna. Vamos lá. A gente trabalha com estratégia de vendas no perpétuo e também lançamentos, né? Que a gente faz o pico ali semanal, né? Por incrível que pareça, a gente faz lançamentos semanais e isso vai contra o que muitas pessoas acham que dá certo hoje no mercado, né? Que é fazer lançamento a cada 2 meses. É uma loucura também. Só que existe uma estratégia para que isso funcione de forma muito leve, né? E a gente vai explicar qual é detalhadamente aqui para vocês. Deixa eu só fazer um parêntese, Rafa.
Galera, lançamento semanal é muito melhor do que lançamento a cada 2 meses. Eu falo pro psicológico. Porque quando a gente fazia lançamento a cada 2 meses, a cada 45 dias, o lançamento ele vira um evento e aí a gente começava a ficar ansioso, né? E o lançamento toda semana, o lançamento que funciona, né? O lançamento que vende, como é o que a gente tá fazendo. Você se acostuma com ele. Ele para de afetar o seu psicológico. Realmente é uma loucura, né? Mas eu entendo, porque você tá ainda na fase de captar os leads, aí vai pro aquecimento. Você então, não sabe se vai dar certo. São várias etapas. É isso mesmo. E é muito legal. É muito legal essa parte de lançamento, porque é algo que as pessoas acham que já não dá mais certo, né? E a gente é a prova viva de que dá certo. E a gente faz muita grana mesmo, toda semana com lançamento, né? Então, abrindo um pouco mais essa estratégia de lançamento que a gente faz, é o lançamento com o grupo do WhatsApp mesmo, né? Eu acho que os desafios que a gente tem com o lançamento hoje é mais a questão do WhatsApp mesmo. O WhatsApp às vezes bane grupo, bane números, né? E a gente vai tentando contornar isso das melhores formas. Inclusive, a gente já está desenvolvendo estratégias de contingência para se proteger quanto a isso, né? Mas a maior parte do que a gente usa no lançamento, dos materiais, eles são repetidos todos os lançamentos. Lá vão querer comprar o seu produto, vão querer comprar o seu e-book, mas o grande lance é o quê? Você continuar depois cuidando dessa pessoa. Exato. Tá? No final, se torna algo muito familiar. Então, quando você consegue trazer e fazer com que as pessoas tenham esse senso de pertencimento que nem vocês trouxeram e faz acontecer dessa comunidade, a ponto deles mesmo indicarem vocês não precisam... É totalmente orgânico. Então, vocês não precisam de fazer nada. Porque você tem alunos que estão vendendo vocês o tempo todo. E sem contar que o conteúdo dentro do YouTube é perpétuo. Então, quando a gente tá falando, tem vídeo de 3 meses atrás, 4 meses atrás, que tá ainda gerando para vocês leads extremamente qualificados pro lançamento de vocês. Olha que louco isso, né? Tem muita possibilidade. Esse é o poder do YouTube e é por isso que a gente tem o faturamento que a gente tem. Sem investir nada, tá? E aqui, sendo bem transparente mesmo, o que a gente tem de gasto, né? Já que a gente não investe em tráfego pago, nada, é tudo no orgânico. A gente gasta em torno de R$1.000 com ferramentas para fazer esses lançamentos, algumas inteligências artificiais, e a gente tem um funcionário, né? Que dá o suporte, né? Que é o guardião, que é o Fernando. E ele, na verdade, ele é até nosso sócio hoje, porque ele era nosso aluno, né? Então, ele sabe fazer canal Dark. Então, ele é gestor também dos nossos canais, onde a gente não aparece. Então, ele virou nosso sócio não nas vendas, mas na parte dos canais Dark. Então, ele também ajuda a gerir as pessoas que prestam serviço e fazem canais Dark pra gente. Perfeito. Eu tô de cara com 2 caras sócios que têm uma mentalidade absurda, têm uma consciência do que eles estão fazendo aqui, nesse ambiente digital, o propósito que vocês se encontraram aí dentro da vida de cada um, que no final se juntou e vocês conseguiram entregar e criar algo absurdo que com certeza tá mudando a vida de muitas pessoas e com certeza mudou muito a cabeça de várias pessoas que estão aqui nesse podcast, porque pra mim foi uma aula, vocês são extremamente didáticos e é sempre muito interessante poder ter esse papo com pessoas que têm essa consciência, sabe, do que estão falando, do que estão ensinando, tem princípios, valores muito bem definidos no final das contas. E agora eu tenho certeza que a galera deve estar pensando, no começo do podcast você falou pra comentar aqui Vikings. O que é esse tal de Vikings? Explica pra galera os Vikings e por quê? E vocês são Vikings? Vocês já foram Vikings? Com certeza. Com certeza. Contem pra galera. A gente tá sendo Vikings a todo momento, né? E o que é Viking? O que são os Vikings e o porquê que a gente tem isso com a gente? Por que a gente recomenda também que você seja um Viking, né? Porque é o seguinte... Eu vou contar uma pequena história aqui. Para quem não sabe o que é Vikings era um povo que guerreava, né? Enfrentava os outros povos antigamente, tinha algumas batalhas. E eles iam guerrear e batalhar com os seus barcos ali no mar. E eles paravam ali o barco, né? E antes de iniciar a guerra, eles queimavam, literalmente botavam fogo no barco deles ali. Por que eles faziam isso? Para não ter o plano B, para não ter a possibilidade, no meio da batalha, no meio da guerra,
ter uma segunda opção, que é desistir. Então, se por algum motivo eles achassem que eles não iam vencer a batalha, eles não tinham como voltar atrás. Ou era vencer a guerra, ou eles praticamente morriam, tá? E por que a gente conta essa história? Por que a gente fala isso? Porque isso a gente pode levar para nossa vida, né? Em tudo que a gente vai fazer, se a gente não realmente dar o foco e eliminar as outras coisas, não colocar aquilo como único plano, plano A na nossa vida, a gente não consegue ter resultado, a gente não consegue chegar onde a gente chegou, né? O Flávio Augusto, ele chama isso de ponto de inflexão, ele tem até um livro que fala sobre isso. Então, quando foi o meu ponto de inflexão, né? Foi quando chegou a pandemia. Eu estava fazendo ali Uber, né? Estava como motorista de aplicativo. A pandemia acabou com as corridas, ninguém saía mais para fora. Eu não conseguia arrumar emprego porque todas as empresas estavam dispensando as pessoas. Eu tive que tomar eu me vi num ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? É onde você tem que tomar uma decisão importantíssima na sua vida que vai mudar todo o trajeto dela, toda a rota dela. Independente do que você escolher ali, do que você tomar como decisão, você vai colher consequências boas ou ruins, né? Então, hoje eu agradeço muito a Deus por eu ter tomado a decisão que me fez escolher hoje consequências boas, que foi estudar sobre Canal Dark, foi focar, foi realmente decidir trabalhar com foco no YouTube, que foi o que me fez chegar até onde eu cheguei. Então, eu realmente queimei o barco ali, assim como os vikings fizeram, eu queimei o barco e a gente gostaria de convidar você aí que está assistindo agora a queimar o barco também. Então, se você está decidido a mudar de vida através do YouTube, seja com o Canal Dark ou com o canal onde você vai aparecer, a gente gostaria que você queimasse o seu barco hoje aqui, né? E você que realmente está comprometido, que queimou o barco, a gente gostaria que você fizesse um compromisso